Glória a Deus. Convido o pregado da noite que possa estar vindo aqui à frente, que eu possa fazer uma oração por ele. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse culto. Senhor, eu peço que o Senhor possa abençoar a vida desse pregador, que a mensagem que ele passa para nós possa ficar nos nossos corações, na nossa mente, e possa nos alertar, Senhor, que a gente possa colocar em prática tudo que ele falar hoje, meu Deus. Abençoa a família dele, os filhos deles, tudo que ele for fazer, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, abram suas Bíblias, em nome de Jesus. Antes de tudo, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Isaías 40, livro do profeta Isaías, capítulo número 40. Enquanto os irmãos procuram, quero só rapidamente falar aqui um pouco, irmão, do caos no qual uma parte do nosso país está vivendo, que é o estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito que todos nós aqui sabem o que está acontecendo ali. E infelizmente, se os irmãos acompanharam o noticiário hoje, pela manhã, chuva naquele estado, houve ali um deslamento de terra, foram vítimas hospitalizadas e infelizmente mais mortes, tá? A gente tem que orar muito ao Senhor para que tenha misericórdia e mais pessoas além das mãos para contribuir com aquele povo, tá? E só um passo aqui, tá? Essa igreja hoje de manhã no culto administrativo, foi aqui dito pelo pastor que nós vamos abrir a nossa mão, louvado seja Deus por isso, né, para contribuir para com a restauração daquele povo de forma financeira. Né. Graças a Deus, o aeroporto aqui de Teresina recebeu muita alimentação, inclusive foi pouco, entre aspas, em excesso, tá, por causa dos voos, mas nós temos tá? Uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, tá? Dois dos irmãos puderem doar, tá bom? Se puder doar sem R$1, 10 centavos, já vai, a gente já tem que também vai falar sobre isso, tá bom? Portanto, Isaías 40. Versículo número 12, tá? Versículo de número 12. Vamos ler até o versículo número 18. Diz assim o texto: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou?
com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência, ou lhe desse consciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde de pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou a quem com ele irei comparar? Louvado seja Deus. Quem escreveu esse texto foi um profeta messiânico, dos grandes homens, então a Bíblia nos revela através das Escrituras, foram o nome de Isaías, profeta do Senhor, que através da sua escrita, da sua literatura, através dessa Bíblia maravilhosa, desse livro extraordinário, nos mostrou e nos mostra um pouquinho do tamanho de Deus. Um pouquinho. Nesse texto, capítulo número 40, nós acabamos de ler, nós lemos que ele lança as ilhas, nós vemos que as nações, para ele, é como se fosse um nada. Nós vemos aqui que o poder de Deus é revelado através da escritura de Isaías, não tentando ele, mas querendo ele que a gente entenda o tamanho que é o Deus de Israel e o tamanho que é o nosso Deus. A grandiosidade do seu poder é tremendo, grandioso. A gente olha para o mundo hoje, a nossa visão humana, a gente vê países, lideranças, que incham o peito e dizem que são grandes, economicamente grande, territorialmente grande, população grandiosa, riqueza por cima, a tropa do seu exército é completamente infutável. E nós, às vezes até enchemos nossos olhos, admiramos tais nações. Só que para Deus, isso é nada. Para Deus isso é nada. O texto vai dizer que Deus mediu, vamos dizer numa linguagem mais compreensível, o palmo da sua mão. Que nós vamos, não é esse céu aqui que a gente vê. Porque antes de nós estamos vendo, Deus é sua morada. Esse céu aqui foi ele que fez. Interessante esse Deus que não há poder na terra
dizer que pode para nenhum. Nenhum. Bem, aqui tem um papel. Mas se eu pegar esse papel aqui na minha mão, eu posso simplesmente amassar ele e deixar ele só o pó. Devagarinho, sem pressa nenhuma. Sem pressa nenhuma. O nosso Deus é tão grandioso, irmão, que a terra no qual nós habitamos, interessante que para mim ir lá para Parnaíba, eu vou dentro de 3 horas de carro. Eu vou com 100 km por hora, e eu passo 3 horas para chegar lá. Daqui para São Paulo, eu acho que de avião dá 3 horas, 4 horas de viagem, de avião. Vamos supor que eu sou Deus agora. Senhor, o senhor está sabendo o que eu estou falando. Olha o que eu estou fazendo com o papel. Se eu quiser jogar esse papel no lixo, eu jogo agora. Daqui para São Paulo, 4 horas de avião. E a terra está desse jeito na mão do Senhor. Desse jeito. Quando Isaías escreve isso, ele está colocando no coração do leitor e dizendo assim: olha, Israel, o Deus que você serve, ou o Deus que nós servimos, está com a terra e com o domínio dela sobre as suas mãos. Ele manda em toda a terra, de uma ponta a outra, do norte a sul, do leste a oeste. Esse é o Deus no qual nós servimos. É interessante quando Isaías fala isso, Isaías não fala apenas da boca para fora. Isaías fala porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. É interessante, às vezes, irmãos, a gente incha o nosso peito e diz: olha, eu sou servo de Deus. Às vezes faz um escândalo. Mas você conhece Deus, não é da boca para fora, é de dentro para fora. Quando Isaías fala isso de Deus, Isaías fala porque ele sabia o tamanho do Deus que ele servia. E para nós entender, eu entender e você entender, irmão, eu sou entendido, graças a Deus, sobre a oração. Eu sou entendido sobre a oração. Tem muita gente por aí que passa o dia todo, ele não diz, meu Deus. Mas aqui nessa igreja, hoje já falou, meu Deus, e Deus ouviu. Eu tenho certeza que Deus ouviu. Porque aqui há mais de 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, e Ele está no meio, Ele está aqui. Isaías diz assim: quem mediu com seu punho as águas? Versículo 12. Os irmãos aqui já foram no mar. Primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei assim, meu Deus. O mar é grande demais, irmão. Na terra tem mais terra ou mais água? Água. Quem foi que mediu a água aí do mar? Eu estava pensando, rapaz, eu vendo uns caracol no mar. E a mulher falando, mas aqui eles reproduzem aí, os ovinhos, tá, tudo mais, e vem outro, e vem para chocar os ovos. E eu pensando nisso aí. Os caracol, irmão, lá no fundo do mar,
o povo filmando o caracol. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é extraordinário, que a gente vai estudar os caracol. Foi Ele que fez, irmão, para a gente. Isso Ele fez foi para a gente. Quão grande Ele é. Agora, se você tem poder, e se a nação tem poder, eu peço para você tirar 24 horas para medir as águas do mar. Mas o Deus que eu sirvo, Ele mediu a água do mar e deu limite a ela. Acho interessante quando a gente chega no mar, às 6 horas, 7 horas da manhã, a água está como daqui lá na rua. Quando dá 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, ela está chegando nos meus pés. Você vai no outro dia, ela está longe de novo. Tudo foi Deus que fez. Sabe por quê? Tudo Ele mediu por suas mãos. E Isaías, um dia, falando sobre esse texto aqui, escrevendo isso, ele falou de um Deus que ele conhecia. Quem conhece uma pergunta, responda se você quiser. Quem conhece Deus aqui, diga amém. Ele ouviu isso aí. Pois quando você passar por uma dificuldade, uma tribulação, entenda que na sua vida tem um Deus que pode resolver a situação. É só isso daí, irmão. É só isso. Não precisa de agonia e de tribulação. Ora, todo mundo tem agonia e tribulação, mas diante da agonia e da tribulação, lembre-se, Deus está comigo e está contigo. Para a gente ir mais adiante, porque senão o tempo vai estar correndo, abra aí em Isaías, capítulo 6. Diz o texto, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu resplendor, o seu séquito, enchia o templo. E os serafins estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que visão magnífica, irmão. Que visão extraordinária. 740 anos antes de Jesus nascer, um profeta Isaías, um homem, igual a mim, igual a você, teve essa visão grandiosa. Ele vê o próprio Deus, sentado no trono, lembrando, ele não viu Deus em ser na sua pessoa, na sua totalidade, tá bom? Mas ele viu o resplendor do Senhor, que envolveu todo o templo. Ele viu os serafins em cima dele. 6 asas. A gente tem na nossa mente aí os anjos, louro, do cabelo impartido, os olhinhos azul, até com a flechinha na mão, assim, atirando. Olha a visão que ele teve. E os anjos voavam. E diziam: Kodesh, Kodesh,
Kodesh, Yahvé Sabaoth, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem manda é Ele. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai falar sobre Davi, quando enfrenta o grande Golias. E Davi vai enfrentar Golias. Davi vai com o seu porrete, seu cajado, e afunda com uma pedra na mão. Quando ele chega, o gigante diz assim: eu vou te pegar e vou te lançar para as aves do campo te comer. Aí Davi diz assim: olha, bichão, eu vou te pegar, porque o Senhor dos exércitos vai te dar na minha mão, eu vou arrancar a tua cabeça e vou dar o teu corpo para os bichos do campo comer. Lá vem o gigante, ele lançou a pedra, tum, o gigante caiu. O que foi que Davi fez? Com a espada de Golias, cortou a cabeça dele, saiu com a cabeça na mão e o corpo de Golias, os animais do campo comeram. Sabe por quê? Porque o Deus dos exércitos é quem estava com Davi. E o Deus dos exércitos é quem está comigo e quem está contigo. E nós não somos vencedores, coisa nenhuma. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu lembro, irmãos, se a gente voltar mais um pouco, a gente vai ao livro de Êxodo. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. Capítulo 3, verso 14. Amém, é comigo aqui agora, irmão. Fala que eu estou aperreado aqui agora. Já. Versículo 14. Diz assim o texto: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Se a gente for ler o Salmo 139, eu não vou ler, irmão, porque a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas os irmãos vão ver ali a grandiosidade do nosso Deus. Salmo 139, a gente vai ler uns versículos aqui para os irmãos entenderem. Agora, lembra o que a gente acabou de ler. Mas abra aí em 139 de Salmo, vamos lá. 139. Diz assim o texto. 139. Irmão, eu vou ler tudo. Nós iremos ler tudo. Diz assim: Senhor, tu me sondaste, versículo 1, e me conheces.
Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estás. E se fizer no Seol ou na sepultura a minha cama, eis que tu estás ali. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, me conhece desde o ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Eu já vi um esqueleto, esses olhos aqui, ele já viu um esqueleto de uma baleia. Eu já vi, esses olhos bem que ele já viu. Quem foi que já viu aqui o esqueleto de uma baleia? Levante a mão. Eu já vi. Quando eu cheguei lá, que eu entrei na sala, o esqueleto da baleia era mais ou menos do tamanho, quase do tamanho daquela parede ali, ó. O esqueleto. E eu fiquei em pé, assim na frente dela, daquela baleia. É aquela da baleia da cabeça achatada. E o povo olhando aquele negócio e eu pensando assim, meu Deus, como Jonas é um homem abençoado. Ficou no ventre de uma bichona dessa. Irmão, dá para caber o homem quase em pé, dentro do estômago da baleia. Que coisa magnífica. Que coisa extraordinária. Deus faz isso com o homem. E Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. De repente ele vê um mato pegando fogo, uma sarça. É natural a sarça pegar fogo, viu, irmão? É natural. Só que quando Moisés vê, a sarça não estava se consumindo. O fogo não estava queimando o mato. E Moisés tenta se aproximar. E o Senhor diz a ele para ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele está pisando é um lugar santo. Interessante que hoje a gente quer entrar na presença de Deus de todo jeito. Ele estava lá no meio do mato, no meio do capim, em cima do morro, um mato pegando fogo, e Deus aparece a ele, e ele vai se aproximar, e Deus diz a ele, retira a sandália dos teus pés. Andar na presença de Deus de todo jeito não dá certo. Não dá. De maneira alguma. E o Senhor diz a Moisés que ele vai voltar e vai libertar o povo hebreu do Egito. Só que Moisés, quando ele nasce,
ele não é criado pelo povo hebreu. Ele é criado pelo povo egípcio, ele é criado no palácio, ele é criado no meio da riqueza. Agora, olha só. Por que que Moisés perguntou qual era o nome dele? Quando Moisés pergunta isso, irmão, é porque quando Moisés cresceu no Egito, era Deus para tudo enquanto. Deus da água, Deus do fruto, Deus da terra, Deus do sol. Para tudo tinha um Deus. Era Ísis, era Ísifis. Tinha até um Deus que cuidava das mulheres. Para tudo tinha um Deus. E quando Moisés pergunta isso, Moisés vai dizer assim: olha, eu conheço Deus para cada coisa. Agora eu vos pergunto, qual é o teu nome? Aí o Senhor responde: Yahvé, Yahshé, Yahvé. Moisés, tu conheceu Deus para cada coisa. Pois o meu nome é, eu sou o que sou. Eu sou um Deus para cada situação. Se existe um Deus para a caminhada, eu sou esse Deus. Se existe um Deus para proteger da queda, eu também sou esse Deus. Se existe um Deus para a guerra, eu também sou esse Deus. É por isso que quando as pragas vão para o Egito, cada um era um confronto, Deus mostrando que era o Deus de todas as coisas. Eu lembro da minha esposa, bem ali, vou citar o nome dela, já contei isso uma vez e conto de novo, e quanto mais oportunidade tiver eu conto, que todo Réveillon era um choro. Todo Réveillon era um choro. Minha mulher não podia ter filho não, irmão. Agora o joelzinho do Marcel quase que é calo. Hoje em dia é uma preguiça mais horrível do mundo de orar. Não sei que preguiça é essa, rapaz. Se vai trabalhar 4 horas para acordar 4 horas da manhã, se acorda 4 e 5, acorda apressado, se banha ligeiro, e já estou atrasado. Mas para orar 3 horas da manhã é uma preguiça monstro. Aí na hora da prova eu digo: ô papai, me ajuda. Mas que ajuda de papai. Entramos em uma campanha de oração, orando ao Senhor, porque Ele ouve. Quando chegava o Réveillon, eu disse: meu pai, de novo. O Réveillon era o foguete comendo, pum, 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 e a lágrima caía, era uma animação monstra. A animação está ali, ó. Minha mulher quase morre no hospital. Eu lembro da médica, reuniu a família, eu estava no banheiro, não, quando ela chegou eu estava fora, quando ela entrou, eu entrei no banheiro, reuniu a família, e ela disse assim, esses ouvidos, bem que ouviu, esses ouvidos, ela disse assim: o que eu tinha que fazer, eu já fiz. A Lucilene passou por 2 operações em menos de 24 horas, ou seja, não tem mais o que fazer não. Sangrou de novo. Vai morrer. Olha aí. Ainda hoje me dá trabalho. O irmão Marcel quase morre no acidente de carro. Quase morre. Agora eu estou mais bonito, irmão. Estava feio, estava esculhambado. Cabelo do irmão Marcel rachou no meio, rachou. Dava para ver o cérebro, pegar com a mão e arrancar. Ok? Sabe o que é o Senhor dos Exércitos que está conosco? É o grande eu sou que está comigo e que está contigo. É o grande eu sou. A gente já tinha mais um pouquinho, mas a gente vai encerrar aqui. Porque se você não entender, eu não tenho mais não. Quem foi que já tomou aqui Bezetacil? Dói, não dói, irmão? Sabe por que você está lembrando? É porque dói. Sabe por que você vai lembrar de Deus hoje e amanhã? Porque Ele é Deus na sua vida. Porque Ele está com você e nunca vai te abandonar. Nunca. Eu tenho ciência disso. Gênesis,
Capítulo 1, vamos lá. Diz assim o texto. Iremos ler só mais um versículo, 2 versículos e vamos encerrar, viu? Pode ficar tranquilo. Vamos já encerrar. Diz assim o texto, lembra quando ele se apresentou a Moisés e disse, eu sou o que sou, eu sou o Deus para cada situação. Leia comigo o versículo número 1, toda a igreja. No princípio criou Deus o céu e a terra. Lembra da expressão eu sou que Deus falou? Essa expressão é tão rica que lá em Israel nenhum homem fala, irmão, nenhum homem fala essa expressão. Nenhum homem fala. Lembra do que Jesus falou sobre o jurar em nome de Deus? Hoje aqui no Brasil, irmão, se brinca com Deus. Pega Jesus e arrasta Jesus no meio da rua, o diabo puxando no pescoço de Jesus, como se Jesus fosse um brinquedo. Tudo isso acontece. A gente vai pregar, xinga Deus. Deus é Deus. Quem tem o poder aqui de criar uma pedra, levante a mão. No princípio criou Elohim, diz Moisés. Esse texto aqui quem escreveu foi Moisés. Por que ele não disse assim? E no princípio criou o eu sou. Por que ele não disse? Ele disse, no princípio criou Elohim, o poderoso e soberano. É o significado da palavra. O Deus que está na minha e na sua vida é o Criador dos céus e da terra. Que magnífico Ele é. Vamos lá agora. Irmão Marcel, eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E quando eu aceitei a Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? Quando você disse assim, Senhor, eu te aceito como o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Irmão, você agora é propriedade de Deus. Você não é somente uma criatura dele. Você é propriedade dele agora. Esse Deus é tão grande, mas ele te vê. Lembra que a gente leu lá no Salmo 139? Que ele sonda a gente no nosso deitar e no nosso levantar. No anoitecer e no amanhecer. Ele sabe os passos do nosso caminho. Às vezes a gente vai caminhando bem aqui, irmão. Eu estava com a Lucilene para ir para tal lugar. Irmão, deu tudo errado para a gente sair mais atrasado do que a gente anda. E eu disse assim, vamos se acalmar, que Deus sabe todas as coisas. Ela disse, é verdade, Deus sabe todas as coisas. Eu já estou mentindo, quem disse primeiro foi ela. Deus sabe de todas as coisas. Eu disse, é verdade, Deus sabe todas as coisas. Eu estava indo naquele balão bem ali, naquele balão. Estava indo de carro. Quando eu vou passando, eu vejo um conhecido meu, bem na parada. Na minha frente tinha uma Pampa e outros carros, mas tinha a Pampa, eu lembro dela. E eu drobei, fiz o balão, que era em frente ao posto, o retorno, e falei com o cidadão, não foi uma questão de 2, 3 minutos, falei com ele. Quando eu vou descendo, tem ali a oficina do seu Crispim ali, que eu vou descendo, quem é que estava batido, irmão? A Pampa e outro carro. Eu disse, meu Deus,
será que essa batida era para mim? Ora, mas se eu estava colado na pampa, era a pampa batendo e eu batendo atrás. Quando você for caminhando e levar uma topada numa pedra, não xingue a pedra não. Pegue a pedra pela mão, com a mão, levante e diz assim: ô Senhor, ainda bem que eu topei, porque lá na frente a queda poderia ser grande, porque o Deus que está na sua vida é o Deus que livra a tua alma. Abra aí para a gente encerrar. 21. Gênesis 21. Versículo 14. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-as sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu, e foi-lhe com, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba, e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, ou 100 metros de distância, porque dizia: que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Aleluia. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, lança-te o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos dela o Senhor, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber o menino. Preste atenção, essa mulher estava no deserto, com um menino, um pequenino. Acabou a água do copinho dela para beber. E no deserto é diferente. Acabou a água,